todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre uma alegria a gente estar se reunindo para as coisas mais importantes da vida. A gente se reúne para qualquer coisa, para beber, para fazer fofoca, para ver jogo de futebol, para se divertir. E nada disso é necessariamente ruim, nem bom. Nada disso é proibido, nem é condição para a gente evoluir. A condição para a gente evoluir não está nas coisas que a gente faz fora, né? Mas está em como a gente faz essas coisas o que define a nossa atitude. De qualquer forma, vir aqui uma atitude de aprendizado, de busca de renovação espiritual, assim como em qualquer outra casa de oração, porque o Espiritismo não tem exclusividade de salvação de ninguém, né? Mas vir até uma casa de oração com espírito aberto é para a gente se parabenizar. É muito importante a gente ter dado importância para as coisas que são eternas, né? Hoje nós viemos conversar sobre uma passagem dos Evangelhos muito significativa. Jesus fala para os seus discípulos assim: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entreis em tentação. O sono é um dos distúrbios mais universais hoje em dia na humanidade. Se você fosse numa coletividade e fosse perguntar pessoa por pessoa quem tem problema do sono, você ia se surpreender. É impressionante a quantidade de gente que tem sistematicamente ou que já teve episódios significativos de falta de sono, inconsistência, insônia, perturbações de toda a ordem, inclusive espiritual. Parece que esse terreno ainda é um terreno meio misterioso. A gente não sabe bem o que acontece. Isso para não entrar no terreno dos sonhos, que aí sim a coisa se torna ainda mais complexa. Mas o fato é que o sono realmente abre uma porta da alma encarnada, da pessoa encarnada, para o mundo espiritual. Porque afinal de contas nós não somos matéria, né? Nós somos espíritos, ocasionalmente, momentaneamente ocupando um corpo, mas nós somos espíritos. Tem gente que fala assim: nossa, você vê espírito? Eu vejo vários aqui, por exemplo, né? Sem ter evidência, eu vejo vários. Você, por exemplo, é um espírito, né? Você tem medo do espírito? Então não se olha mais no espelho, né? Nós somos espíritos, todos, absolutamente todos. Só que estamos encarnados momentaneamente. Então, nós vivemos uma parte das nossas vidas, vamos dizer assim, se a gente dormisse sempre 8 horas por dia, 1/3 das nossas vidas a gente vive abertos ao mundo espiritual, preponderantemente no mundo espiritual, e 2/3 das nossas vidas mais em contato com o mundo material. Isso quer dizer que a gente está com um pé lá e um pé cá. A gente está um pouco... somos seres interexistentes. Esse é um termo mais usado para o médium, que aí ele é mais interexistente ainda. Ele está realmente um pé lá e um pé cá. Mas como todos nós temos intuição, todos nós temos centenas de eventos nas nossas vidas, de uma ideia que vem do nada, uma ideia que surge, você estava indo fazer uma coisa e aparece de fazer outra. Então todos nós temos alguma espécie de mediunidade e temos contato com o mundo espiritual, inclusive no sono. Então é interessante entender esse sono material, porque ele tem lições para dar para a gente. Ele é um momento de refazimento, de recomposição física, extremamente importante. Quando você perde o sono é que você vai ver como a tua qualidade de vida cai, e aí você vai ver como é importante aquele momento de sono na vida da gente. Porque o sono, entre várias outras coisas, ele pode nos ensinar a respeito da importância da respiração. Quase todos os momentos de desarmonia psicológica sua refletem ou tem um sintoma na respiração. Quando você tem medo,
quando você está se sentindo muito culpado, muito apreensivo, muito ansioso, tudo isso reflete na respiração. A respiração fica curta. Às vezes você vai perceber, nem estava respirando direito, nem estava quase respirando. E essas coisas todas fazem a gente alterar muito o nosso estado de espírito. Eu tenho um episódio recente, eu estava levando a minha filha para o altar, e o noivo estava abrindo um ataque de nervos. Ele estava absolutamente fora de si, ele estava tremendo, muito nervoso. Eu, quando estava chegando próximo, ele olhou para mim e eu falei assim, respira. Não falei, né? Eu balbuciei, porque ficava muito feio falar naquela altura. Respira. Daí ele fez assim. Na filmagem dá para ver muito bem ele. E ali ele retomou o seu controle da situação. Respirar é extremamente importante. Quem consegue respirar tem metade dos seus problemas resolvidos. A outra metade faz parte do autoconhecimento, do controle da ansiedade, do controle do medo, da culpa, de lidar bem com as culpas e com as mágoas. Mas metade dos problemas está em ter consciência da própria respiração. Mas certamente não era sobre o sono físico que Jesus queria falar para a gente, porque tem também um sono espiritual. Você certamente já teve o desprazer de estar conversando com uma pessoa e a pessoa está com o olho em tudo quanto é lugar, menos no teu olho. Você está tentando conversar com ela, a pessoa viajando. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado e fala uma coisa e a pessoa parece que está te ouvindo. Então quando você faz uma pergunta, a pessoa, hein? Está falando comigo? A pessoa está longe. Às vezes a gente pensa que a pessoa está com a gente, mas está longe. Tem até uma história muito interessante, que eu acho que serve para a gente pensar a respeito disso, de um índio, um líder indígena americano, que foi pela primeira vez com uma reunião muito importante com o ministro do governo americano. E para ir para essa reunião, ele pela primeira vez tomou um trem. E foi de trem. Quando desceram na estação, todo mundo desceu, foram andando e ele parou. Desceu na estação e ficou parado. O pessoal, minutos depois, foi se dar conta que ele tinha se perdido. Onde está o líder indígena? Onde está o líder indígena? Voltaram para a estação depois de procurar bastante e ele estava parado, estático. Como não poderia deixar de ser, eles chegaram perto dele e perguntaram: o que aconteceu? Por que você ficou aqui? Ele falou: esse negócio de trem é muito rápido. Eu estou esperando a minha alma chegar. É muito comum que a gente esteja aparentemente num lugar, mas de verdade não está. A gente, com o decorrer do tempo, e a escola ensinou muito pra gente isso, o professor falando na frente, você não podia dar bandeira, né? Você não estava interessado, estava pensando em outra coisa, mas você fazia cara de quem estava olhando, né? E a gente desenvolve isso na nossa vida toda. Aqui, por exemplo, certamente poucos de nós conseguem ficar meia hora prestando atenção numa palestra. Quase todos nós, para não dizer todos, em algum momento dá uma viajada. É absolutamente normal que isso aconteça. É do ser humano, né? Acontece da gente, nossa, eu estava pensando em outra coisa, o que ele estava falando mesmo? Daqui a pouco você engata de novo, não tem importância, vai e faz. É muito. Nós temos vários eus dentro da gente, nós somos fragmentados. E é importante a gente perceber isso. Como é que se dá essa fragmentação do eu? Em primeiro lugar, a gente fica retido ao passado. Muita coisa nos retém ao passado. Nós parecemos livres, mas nós não somos. Nós somos que nem cachorro amarrado na corda, que acha que pode ir para qualquer lugar, mas chega num limite. E o nosso limite é dado pelas mágoas e pelas culpas. Nós guardamos dentro da gente uma série de coleiras que nos atam ao passado. Enquanto você não se livra das mágoas, das pessoas que erraram com você, nem das culpas, que é o erro que você cometeu com as pessoas, você vai ficar amarrado ao passado. A tua vida não anda, as coisas não fluem. Por exemplo, no relacionamento
afetivo, uma mágoa do passado impede que você tenha outros relacionamentos. Uma mágoa no terreno da amizade, uma mágoa no terreno da família, uma mágoa no terreno do trabalho, tudo isso retém a nossa alma e impede que a gente ande, que a gente voe. E a culpa também. Quando você erra com uma outra pessoa, você chega para ela, você nunca viu pessoas que são autônomas, funcionam bem em sociedade, mas tem um tipo de relação com uma pessoa que ele se humilha. Parece que a pessoa desmancha feito manteiga na chapa para aquela pessoa. Aceita humilhações, aceita situações. Por quê? Porque existe uma relação de culpa. E ali ela não consegue também fluir, não consegue também desenvolver. Isso é tudo prisão do passado. Mas a gente também tem prisão do futuro. E a prisão do futuro chama-se ansiedade. Quase nenhum de nós é ansioso, esse é um problema dos outros só. Mas, para a gente poder ajudar os outros, a gente fala de ansiedade. Não serve para ninguém, né? Tá bom? Você sai de casa imaginando 1000 coisas, pensando em 1000 coisas, tropeça na rua, passa por pessoas e não dá bom dia, nem olha, passa por situações que nem enxerga. Por quê? Porque você está preocupado com o que vai acontecer. Preocupado. Você está se preocupando a respeito das coisas. Você está se preparando. E quem está preparado não consegue ver o movimento das coisas, não consegue olhar no olho, não consegue ver a vida que está acontecendo naquele momento. E vai perdendo a vida, vai perdendo os fatos, vai perdendo as oportunidades de ver um passarinho, de ver uma lua que em plena 9 horas da manhã está lá no céu, de ver um vizinho que passou olhando para você doido para dar bom dia, ou até deu bom dia e você reto, nem percebeu. Você está em casa, o teu filho tentando te chamar a atenção e você preocupado. Por quê? Porque a gente está se preparando, porque a gente quer saber tudo o que vai acontecer, quer controlar a vida. E adianta alguma coisa ficar retido no futuro? A única consequência que dá em ficar retido no futuro é perder o presente, perder a atenção que você precisava dar para a sua esposa, para o seu filho, para o seu vizinho, para perceber as coisas que acontecem à sua volta. Então, nós perdemos a vida, porque a gente está retido no passado e retido no futuro. Nós não somos um só. Nós parecemos um só, mas você parece, o teu corpo está aqui, mas a tua alma está no passado, está no futuro, está em tudo quanto é lugar. Outro tipo de fragmentação nossa muito clara é que você pensa uma coisa, sente outra, fala uma terceira coisa que nem você estava sentindo nem pensando, e age uma quarta coisa. Nós somos completamente contraditórios, completamente fragmentados, e isso evidentemente nos tira. Nós ficamos vivendo como sonâmbulos, zumbis, almas vivas que parece que ouvem, quer dizer, que escutam, não, que ouvem, mas não escutam, que olham, mas não veem. Como Jesus tinha falado lá no Evangelho, eles teriam olhos, mas não veriam, eles teriam ouvidos, mas não ouviriam. Por quê? Porque a gente não está integralmente, nós estamos de corpo, e nem para ter consciência de que nós não estamos juntos, como o índio teve, que estava esperando a sua alma. A gente não tem, a gente fica com a alma em qualquer lugar. Você, inclusive, transfere as suas mágoas e as suas culpas, no caso de relações afetivas, né? Tem gente que tenta punir o marido por problema que o pai causou. Daí você vai no psicólogo e você fala assim, que absurdo, eu estou jogando nele o problema do meu pai, ou então estou jogando no segundo marido o problema do primeiro, estou projetando no meu padrasto o problema que eu tive com meu pai.
E assim vai por diante, porque a gente mistura tudo. E misturando tudo, a gente está sendo comandado pelo passado, preso no passado. Esse ouvir, esse acordar espiritual, certamente é o objeto que Jesus pede para a gente. Paulo também. Paulo, numa das suas cartas, fala assim, muito enfaticamente: acorda, tu que dormes. O que ele estava querendo fazer? Acordar uma pessoa que estava dormindo? De verdade? Estava roncando muito, estava atrapalhando ele? É claro que não. É claro que ele estava tentando chamar a gente à vigilância espiritual, para ficar acordado, para ficar alerta para as coisas que estão acontecendo à tua volta. Nessa passagem aqui, em que contexto ela foi tirada? É um trecho muito pequeno que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria dele e de Chico Xavier, ele usa para fazer a gente pensar. Mas essa fala de Jesus, que ele chama os seus discípulos e pergunta por que estão dormindo, é no seguinte contexto: é festa de Páscoa e Jesus vai com seus discípulos à Páscoa em Jerusalém, mas ele, com a sua inimaginável elevação espiritual, tem a presciência de tudo que vai acontecer. Aquela era a última Páscoa dele na terra. As coisas todas iam degringolar e o futuro dele estava absolutamente determinado. Ele teve a presciência não só da morte, do tipo de injúrias que ele ia receber dos inimigos, mas da atitude que ele iria receber dos amigos, que é como ele chamava os discípulos. Já não vos chamo de servos, mas de amigos. E os seus próprios amigos negariam e nenhum deles testemunharia, muito menos ajudaria a carregar a cruz. Eles simplesmente sumiriam. E diante dessa dura realidade, ele quis passar a noite em oração, antes de no dia seguinte entrar em Jerusalém. Uma medida perfeita de quem sabe que vai enfrentar o grande problema e que nos orienta, inclusive, quando você sabe que terá um dia complicado, um momento complicado, o que você deve fazer? Eu devo dar os telefonemas para as pessoas, para buscar os meus padrinhos, eu devo pôr uma roupa bem bonita, isso é bem comum. A gente põe uma roupa bem bonita quando vai fazer uma apresentação e está se sentindo inseguro, né? Quando vai ter uma reunião a gente se arma toda. Às vezes você vê uma pessoa, nossa, mas ela está mais arrumada do que o ambiente precisa, porque ela está insegura e ela precisa, né? Às vezes pinta o cabelo, né? Às vezes dá uma mudada para adquirir segurança. De onde vem a segurança da gente? Jesus nos ensina: todo bem vem de Deus. Toda segurança nossa, portanto, vem do Pai. O que nos cabe é entrar em estado de sintonia com o alto, com os níveis mais altos de espiritualidade, para ir em reunião, nos fatos, para enfrentar a realidade bem acompanhado e bem inspirado. E foi isso que ele buscou, precisamente. Não chamou todos os discípulos, porque ele sabia que os discípulos não estavam prontos para ele. Ele escolheu os melhores. 1, 2 e 3. 3 discípulos e falou: vem comigo, vamos passar essa noite em oração. Vocês aguardem aqui, que eu vou até um pouco ali na frente e vou fazer oração. Foi lá, fez oração. Quando voltou, eles estavam não sei se roncando, o Evangelho não conta isso, mas eles estavam literalmente dormindo antes do momento mais importante da história da humanidade, um momento que dividiria a nossa história entre antes e depois. Eles resolveram tirar uma soneca. Eu lembro muito de uma amiga minha que falou que foi fazer uma cirurgia, e o seu pai, já que a sua mãe tinha falecido, ele falou: não, eu vou lá, fico com você.
Aí ela tinha feito a cirurgia e teve vontade de ir no banheiro, precisava da ajuda e tal, chamou o pai, nada. Chamou o pai roncando, até atrapalhava ela de dormir. Tá bom, ela levantou do jeito que deu, com soro, tá bom, já ajeitou. Aí no dia seguinte falou assim: e aí pai, dormiu bem? Dormi. Eu sabia que eu ia ter dificuldade, tomei um remédio para dormir bastante. Então foi uma beleza. Foi que eu dormi que, olha, nada me acordava. Ah, é? Que bacana. Ajudou muito ela, né? Nós, nos nossos momentos também, a gente quando tem filho pequeno, a gente também descobre isso, né? A mulher geralmente, não é regra, mas geralmente se mostra muitíssimo mais disponível para ouvir qualquer gemido, qualquer virada que o bebê dê, ela já sabe e já corre atrás. No geral, eu sei que tem exceções, né? Mas pelo que a gente conversa, é isso que acontece. E o marido roncando. E eu não estou falando para me exaltar, nem um pouquinho. Se a minha mulher estivesse aqui, ela ia falar: foi isso a mesma coisa. Então isso implica em presença espiritual, disponibilidade espiritual, reconhecimento que no presente, nas coisas que estão à sua volta, estão as suas melhores lições. Como é que é? A gente adora um mestre, nós gostaríamos tanto de ter um mestre espiritual nas nossas vidas. Nós gastaríamos muito dinheiro, aliás, nós gastamos muito dinheiro para pessoas que vão resolver os nossos problemas. Cartomante, psicóloga, médico. A gente gasta muito dinheiro com essas pessoas. A gente quer estar muito disponível economicamente e buscando o tempo todo. A gente também quer livros. A gente adora livros que vão resolver os nossos problemas, busca, compra, enche prateleiras. Mas nós temos uma história, um enredo, e nós temos personagens de um mestre pronto, disponível o tempo todo para nos dar todas as lições, que nos ama soberanamente, que conhece tudo a nosso respeito, que é Jesus, mas que tem um representante para a sua vida, específico para a sua vida, que é o seu espírito protetor. Só que a gente está tão preocupado em ler livro, está tão preocupado com os mestres da televisão, com os filmes, etc., que não tem tempo para o seu orientador espiritual. E quando é que ele dá mais, que você se mostra mais passível de ouvir as orientações dele? No momento da vigília, do dia a dia, você está muito preocupado, as coisas da vida tomam muito a sua atenção. Mas no momento do sono, seria um momento especial de você se abrir para as lições do teu anjo da guarda, do teu espírito orientador. O nome não é o mais importante. Mas aí você faz o quê? Toma uma garrafa de vinho antes de dormir, come uma feijoada, assiste filme de terror, ou então filme pornográfico. Não tem nada que seja... O Espiritismo não proíbe as pessoas de fazer nada, mas você precisa entender como é que funciona a tua mente. Você funciona, não é só criança, que eu pelo menos quando criança, e até hoje, se assistir um filme de terror, eu fico com as imagens na cabeça. Às vezes reportagem de televisão faz fixar algumas imagens na cabeça, eles até avisam antes, cenas fortes. Se não quiser assistir, né? Para você saber o que vai acontecer, aquilo fixa na tua mente. E fixando na tua mente, feito uma peça publicitária, sabe aquelas musiquinhas que você ouve uma vez, fica grudando na cabeça, não consegue tirar? Eles sabem o que fazem. É uma imagem impactante, uma música repetitiva, ela vai causar essa marca na mente da gente. E isso vai direcionar, vai ser com essa sintonia que você vai dormir. Não é por acaso que quem dormir com uma sintonia erotizada vai ter experiências eróticas durante o sono. Não é por acaso que uma pessoa que for dormir fazendo planejamento para o dia seguinte, lembrando do embate, de uma disputa, de uma raiva que ela tem de alguém, ela pode ter um contato com essa pessoa durante o sono. Como é que é? Isso é magia? Não, isso é uma coisa muito antiga. Cada linha da filosofia dá um nome para isso diferente. É o quê?
projeciologia. Tem uma ciência que fala isso, é projetar a alma até um certo lugar no momento do sono. Tem outras correntes orientais que chamam de viagem astral. No espiritismo chama-se desdobramento, que é um desdobramento da alma. Os termos são, de novo, tanto faz, né? Mas o que interessa é saber que quando você dorme, o seu espírito não dorme junto. Quer dizer, às vezes sim. Quando você está muito entorpecido, por exemplo, com bebida alcoólica, contam os espíritos que o teu espírito fica ali, juntinho do corpo, não consegue sair para nada, ele está grogue do mesmo jeito, porque a emanação vem para o corpo espiritual também. Mas, a maioria das vezes, a passagem da tua viagem astral é comprada pela sintonia com a qual você vai dormir. Por isso que as vovós, as mamães estavam tão certas quando falavam, faz o Pai Nosso antes de dormir. Não adianta nada. Se você fizer um Pai Nosso decorado, não adianta nada. E está imaginando, está com raiva aqui, imaginando, vou pegar aquela pessoa amanhã e vai pensar no céu. Aí quando é que eu estava andando? Aí começa de novo e fica brigando com o Pai Nosso porque não consegue saber. Quem já não teve isso? Né? Nós estamos rindo à toa, né? A gente não vai acontecer com a gente. É claro que sim, o Pai Nosso é lógico que ajuda a elevar a nossa sintonia. Se a gente usá-lo como uma chave de estimulação espiritual, de elevação da vibração, etc. Então é realmente importante você ter mecanismos de controlar a tua mente, porque é a tua mente que vai dar o sentido do teu despertamento no sono físico e que vai também dar a medida do teu despertamento na vida comum. Nós precisamos estar abertos para a única realidade das nossas vidas. Nós imaginamos ou guardamos memórias do passado, nós planejamos quimeras a respeito do futuro na nossa ansiedade, mas a única realidade das nossas vidas está no presente, no segundo que está acontecendo. A única realidade, o resto é tudo fantasia, o resto é tudo atalhos, que a gente quer achar um atalho e se perde no meio do caminho. Nós precisamos estar atentos aonde a realidade existe, aonde estão as lições, os melhores mestres, os melhores livros, as melhores situações para o nosso aprendizado estão precisamente contidas no presente. Se nós estivermos abertos para o presente, se nós estivermos disponíveis, não só de corpo, mas de alma, se nós estivermos com o corpo e a alma direcionados para um certo lugar, a gente vai poder ouvir fisicamente e ouvir espiritualmente. Vai ver fisicamente e vai ver também espiritualmente. A gente vai estar aonde a gente está. Não é difícil isso acontecer, gente? Quase sempre a gente está em muitos lugares. Paulo fala para a gente, vocês têm que ser sim, sim e não, não. Não pode ter essa coisa assim de mensagens trocadas. Você já deve ter ouvido falar, tem um livro que fala que o corpo fala. Por quê? Exatamente porque nós temos várias linguagens e várias mensagens, emitimos várias mensagens, cada uma num sentido. Cada uma num sentido. É muito difícil. Nós pulverizamos as nossas energias. Um livro famoso de estratégia chamado Arte da Guerra, Sun Tzu, oriental, ele fala que se a gente tem um exército pequeno, tem que ter uma guerra pequena. Agora você tem um exército pequeno que é a sua energia. Esse é o nosso exército para vencer a guerra da vida. E aí você pega e dispersa. Então, uma parte do exército a gente vai para lá, uma parte do exército vai para cá, outra parte do exército vai para cá. Fica uma turminha aqui no meio, para enfrentar aquele monte lá do adversário. Dá certo isso? Claro que não. O mínimo para a gente fazer, para dar conta das ações, dos planos que a gente precisa fazer, é manter o exército unido. Nós precisamos falar uma mesma linguagem, pensar uma coisa, sentir uma coisa, falar uma coisa e agir essa mesma coisa. E aí a gente vai ter força. Vocês nunca se perguntaram por que muitos médiuns são almas simples? É difícil você ter um intelectual com uma mediunidade muito forte. Não é verdade? Vocês já repararam nisso? Na vizinhança a gente tinha pessoas, a minha avó também era bezedeira. As bezedeiras não são pessoas simples.
Tem espírita que tem preconceito com preto velho. Racismo no espiritismo, racismo espiritual. Tem o índio, o caboclo, o preto velho, são almas simples. Mas desde quando simplicidade é ruim? Ao contrário, a pessoa simples é aquela que você está falando com ela e ela está pensando aquilo que ela está falando. Ela está sentindo aquilo que ela está falando. Por isso é que espiritualmente elas têm força. Por isso é que eles têm força. E nós nos perdemos na nossa defesa espiritual porque a gente dispersa o exército. Nós precisamos ser sim, sim e não, não. Nós precisamos estar presentes na vida. Quando você está presente na vida, você aproveita as lições. Quando você não está presente na vida, você tem que fazer a mesma coisa várias vezes. Você já se pegou tendo que fazer isso em casa? Quanto tempo você gasta procurando coisa em casa? É pouco. Por quê? Porque eu vou até ali. Onde é que está a jarra mesmo? Não estou vendo. A jarra está aqui. Onde é que está a jarra mesmo? Não estou vendo. Está aqui. E já não sei mais onde está meu livro. Aí tem que procurar. O livro está lá em cima e vai e vem e tal. Já não sei que eu procurando a jarra deixei o livro. E eu vou me enredando cada vez mais. Cadê meu óculos? Eu não sei onde está meu óculos. Até eu perceber que o meu óculos está pendurado. Por quê? Porque nós não estamos onde a gente está. A nossa alma não está onde o corpo está. E com isso a gente vai perdendo as lições de cada momento. E perdendo as lições de cada momento, como elas são estritamente necessárias para o teu crescimento, você vai precisar reviver. E reviver. E reviver o mesmo problema. Daí é que vem o grande problema do que o mundo espiritual aponta nas nossas vidas, das reencarnações repetitivas. Muitos de nós, a maioria de nós, está vivendo os mesmos problemas várias vezes. E às vezes vive o mesmo problema numa mesma vida. Se eu mudo de marido, vem sempre o mesmo traste. Eu mudo de emprego, vem sempre a mesma coisa. Eu mudo de condomínio e sempre tem vizinho ruim. É? Por que será? Pergunte-se. Tem gente que fala assim, eu dou azar. Vou pegar galho de arruda para benzer o apartamento. Tá bom, o que você acreditar tá bom. Mas começa a duvidar que o problema e a solução da tua vida é externo. Começa a investigar se você não está pedindo que os problemas retornem. Comece a se perguntar se esse pedido para que os problemas retornem à tua vida não se dá exatamente por você não se dedicar à aula, não se dedicar à lição. Quem não estuda enquanto o professor está ensinando, repete de ano. Repetindo de ano, mas eu estou vendo a mesma lição. Mas então por que você não prestou atenção, meu amigo? Você não presta atenção na lição, quando vem a prova, você não tem. E no mundo espiritual não tem cola, não tem jeito. Se a gente conseguir perceber isso, a gente vai realmente poder se transformar. Papai do céu nunca desiste de nós. A cada momento tem a sua lição. Tem um momento que eu quero fechar com isso, de perguntas para Jesus, o que fazer, que está muito difícil conseguir a roupa, está muito difícil conseguir a comida. Daí Jesus fala assim, olhai os lírios do campo, olhai os passarinhos. Nem Salomão em toda a sua glória tem uma roupa tão linda quanto os lírios do campo. E os passarinhos sempre têm o de comer. E vocês são muito mais que as árvores e as ervas que hoje estão e amanhã não estão preocupados com isso? O trabalhador é digno do seu salário. A cada dia basta o seu dia. Buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. O que cada um pode aprender? Cada um vai aprender o que puder. Mas eu digo para vocês que se nós pudermos viver cada momento, vivendo a cada dia basta o seu dia, e buscando, sintonizados com o reino dos céus, eu vou poder viver a vida e tomar as atitudes certas e o aprendizado, dependendo de cada fato, o aprendizado que está nele contigo. Buscando sempre o reino dos céus, que tudo virá e tudo ganhará sentido e todo aprendizado se fará. Solto das amarras do passado, pelo perdão e pelo arrependimento. Solto das amarras do futuro, pela consciência de que eu não controlo a minha vida.
e entregue ao presente, porque eu sei que o presente é a escola que Papai do Céu preparou para a minha vida. Desperto para essas lições. A gente, quando chega a prova, a gente vai passar de ano, a gente vai provar a nossa capacidade, e a lição nunca mais vai voltar. Aí você vai se libertar e vai dar o seu passo para a sua libertação espiritual, para a sua sede espiritual, porque finalmente você vai estar desperto. Acorda do que dormes. Acho que serve para todos nós. Obrigado, gente. Obrigada.